E aí pessoal, beleza? Mais um BT Vlog aqui em nosso canal e você encontra todos os nossos vídeos também lá no site bibotalk.com.br. Imago Dei, imagem e semelhança. Você sabe o que o autor de Gênesis tinha em mente quando ele escreve que nós somos Imago Dei? Fica aí que este é o BT Vlog. Para entendermos essa questão de imagem e semelhança que nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26 ali de Gênesis, a gente tem o que? A criação do ser humano. É a única criatura a quem Deus confere esse status, né? Imagem e semelhança. E as palavras, né, Tselem e Demut, que são as palavras utilizadas ali no texto hebraico, elas, né, imagem e semelhança, elas são praticamente sinônimas. Houve muita discussão na história da teologia, dizendo que imagem é uma coisa, semelhança é outra, que depois da queda o ser humano perde a imagem, mas continua com a semelhança. E é óbvio que eu não tenho tempo aqui e competência intelectual, eu admito, para trazer toda essa história da discussão. Mas a gente pode ficar aqui com o Lutero e toda a galera reformada, e eles disseram não, é a mesma coisa, porque são termos intercambiáveis. Depois do relato da queda de Gênesis 3, a gente tem ora o ser humano sendo referenciado como imagem de Deus, ora como semelhança. Se tornou conveniente na teologia dizer que imagem e semelhança são praticamente a mesma coisa. Eu vou utilizar aqui a expressão Imago Dei para me referir à questão da imagem e semelhança. Mas o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Essa é a grande pergunta. Quando o autor de Gênesis escreve esse texto, provavelmente ele tem em mente o quê? A ideia dos grandes imperadores e faraós, de governantes. Ele devia ter em mente isso. Porque como é que o cara sinalizava que ele era dono daquele pedaço? Come, bow before your king. Bow, you shits. Ele tinha estátuas suas. É uma coisa, o português ele não me ajuda às vezes. Ele tinha estátuas, né, da sua pessoa, da sua persona, espalhadas por todo aquele território. Então, onde tivesse ali uma estátua daquele camarada, o cara já dizia, ei, esse território aqui pertence ao imperador tal, aquilo ali é uma estátua do imperador tal. Então o autor provavelmente tem isso em mente, né? Quando ele faz essa analogia de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, para que onde tivesse um ser humano, ali tivesse um representante de Deus. Então a primeira coisa que nós podemos tirar da Imago Dei é essa: o ser humano é um representante de Deus. Ao contrário das outras cosmogonias, olha aí palavrinha nova para você fazer moral depois do culto na reunião dos amigos ali. A vostra semenza. O que são cosmogonias? Relatos de criação de outros povos. Nesses outros povos, como babilônicos e mesopotâmicos e por toda aquela galera ali, os seres humanos são escravos dos deuses. No relato bíblico, não. Ele é criado à imagem e semelhança. Ele ainda é criatura, né? Há uma divisão muito clara entre criador e criatura no relato de Gênesis. Mas o ser humano não é um escravo. Ele é um cooperador, ele é um administrador do mundo. Olha que coisa linda. É isso que nós podemos aprender com os versículos que vêm logo em seguida do relato da criação e quando é conferido esse título de Imago Dei. Dominem sobre isso, sobre aquilo outro. Leia com atenção ali Gênesis. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, né, no primeiro relato da criação, Deus cria tudo junto, homem e mulher, e ambos são Imago Dei. E aí Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Ou seja, esse aspecto funcional da Imago Dei está muito claro aqui para homem e mulher. E uma coisa que é linda, o
Hans Walter Wolff fala na sua Antropologia do Antigo Testamento, que inclusive você encontra lá na Beta Store. Ele diz o seguinte, que o domínio do mundo não está conferido a um soberano, não. O domínio sobre o mundo, ele é conferido a toda a humanidade, homem e mulher, sem distinção. E tanto que a Imago Dei é uma dignidade atribuída ao ser humano, é inata. O ser humano, ele é digno porque é Imago Dei. Por isso que eu não posso matar um semelhante. A gente vai encontrar em Gênesis capítulo 9. Por quê? Porque ele foi feito à semelhança de Deus. Então a gente não pode subjugar um outro ser humano. O que deve ser subjugado e dominado? A terra. E o que é esse dominar? Esse dominar é o que? Utilizar os recursos da terra para que a gente possa crescer e multiplicar. A ideia é cuidar, né? O termo hebraico aqui para o dominar, ele pode estar ligado ao que? A pisar na uva, ali no lagar e tal. Então eu estou dominando, eu estou pisando na uva para produzir algo que vai me beneficiar. Só que tem que ser tudo feito com cuidado, né? Não pode ser feito de qualquer forma. E eu tenho que também seguir o tempo da uva. Não pode assim usar, como a gente tem feito com o planeta hoje em dia, né? Ainda que dizem que o planeta tem recursos para nos alimentar e tá tudo certo, o problema é a nossa redistribuição, né? Primeiro passo, Imago Dei, somos administradores do mundo. Outra coisa, temos dignidade em nós mesmos. Eu não posso escravizar ninguém porque esse alguém é Imago Dei. Eu não posso matar esse alguém porque esse alguém é Imago Dei. Muitas vezes a gente faz aquela distinção de filhos de Deus e criaturas de Deus. Ok, eu concordo com essa distinção. O Evangelho de João, no capítulo 1, ele deixa bem claro, só é filho de Deus quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ok, mas o fato de uma pessoa ser criatura de Deus não torna ela menor do que você, camaradinha. Não. Ela também é feito imagem e semelhança de Deus, e todos nós somos Imago Dei, que depois da queda tivemos a nossa Imago Dei manchada pelo pecado, e quando estamos em Cristo voltamos, né, a viver como Imago Dei, porque Cristo é o verdadeiro homem e ele viveu como Imago Dei. E essa é outra coisa também, a gente não fica só na questão funcional da Imago Dei. Quando lhe perguntarem o que é ser imagem e semelhança de Deus, você pode dizer: ser administrador do mundo, é reconhecer a dignidade no meu semelhante e poder me relacionar com Deus. E aí, claro, gente, alguns teólogos fazem a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de agir e, obviamente, a nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus e com o nosso semelhante. Somente o ser humano tem a capacidade de responder ao convite feito pelo Evangelho, nenhum outro, somente o ser humano. Até porque o Evangelho é para o ser humano. Tudo que Jesus faz é por causa do homem. E por quê? Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E aí, deu para entender mais ou menos o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Eu gosto muito desse aspecto funcional, do cuidado com o mundo, do cuidado com o nosso semelhante, porque isso está bem claro no texto de Gênesis. É fato, né, como dizem alguns teólogos, essa questão relacional, também relacionamento com Deus e por aí vai, e eu sintetizo com o seguinte conceito: todo ser humano é criatura de Deus, feita à imagem de Deus. Deus dotou cada um de nós com as aptidões de personalidade que nos possibilitam louvar e servir ao Criador. Quando usamos essas aptidões para esses fins, somos, de modo mais pleno, o que Deus queria que fôssemos. É então que somos mais completamente humanos, ou seja, quando vivemos plenamente a Imago Dei. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, passe aí no seu grupo de jovens, no grupo da igreja, no Facebook, passa o link aí no WhatsApp, viraliza, tá? Manda pra galera, curte aqui e assine o nosso canal. Até o próximo BT Vlog, se Deus quiser e assim permitir. Valeu, galera!